Bom dia, minha gente. Vamos lá para a nossa leitura bíblica devocional do dia de hoje. Já coloquei o cafezinho aqui para esquentar aqui, gente, porque tá muito frio. E vamos lá para a nossa leitura do dia de hoje. Oh, que linda minha xícara. Bom dia! Bom dia, Sarinha! Buenos dias! Bom dia! Então vamos lá, gente, olha. Bom dia, amiga. Que bom que tá mais tranquila, né? Vou colocar a tampinha aqui. Vamos lá então, gente, dar graças a Deus por esse dia. Já lembrando o pessoal, chamando o pessoal para estar aqui conosco na nossa leitura do dia de hoje. A partir de 2 Reis, capítulo 9, nós vamos ler. Então vamos lá. Amém, Raninha. Vamos lá esquentar com a palavra. Vamos mesmo. Bom dia, olha, gente, que delícia, né? De tantos lugares diferentes e aqui unidos pela palavra do Senhor para estudarmos, para aprendermos mais desse Deus maravilhoso. Então, vamos dar graças a Deus. Paizinho, obrigada, Deus, por esse dia, obrigada por esse dia, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã e assim também, Senhor, neste dia tão frio aqui em Curitiba. Nós te agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas, por aquilo que o Senhor tem feito, mesmo por aquilo que não vemos, Senhor. Nós te agradecemos, Paizinho. E também por este momento onde vamos ler e desfrutar da tua presença, aprendendo mais do Senhor através da tua palavra, Senhor. Fala conosco, Deus, no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Gente, nós vamos começar então, e agora, no momento da nossa leitura bíblica, começa uma parte bem difícil. Até ontem eu gosto de passar a leitura antes, né, de vir aqui. Então, vamos começar a leitura justamente aqui nesse rei Jeú. E é bem difícil essa leitura, mas que bom que nós podemos estar aqui juntos e meditar, porque em tudo a gente aprende com o Senhor, né? Porque toda a palavra, ela é útil para o nosso ensino. Então vamos lá, gente. 2 Reis, capítulo 9, tá? Vamos começar lá, 2 Reis, capítulo 9. Diz assim. Então, só antes de começar aqui, né, na leitura, então a gente está dentro daquela sequência da nossa leitura bíblica em ordem cronológica e estamos vendo no período agora dos reis. Então, aqui no livro dos reis, a gente vai observar que mesclam, né, os dois reinados, o reinado do norte e o reino do sul. Sendo que para identificar qual rei é e a qual reino pertence, vai dizer, né, a gente vai lendo na Bíblia e vai dizer se esse rei é o reino de Jerusalém, se é um rei de Jerusalém, de Judá, ou se ele é o rei de Israel, Samaria, tá bom? Então, dessa forma, nós vamos identificar a que reino pertence o rei que vai estar sendo mencionado aqui. Então, aqui vai dizer rei, o rei Jeú, ele é ungido rei de Israel. O reino de Israel, vamos lá. Você está comigo aqui, você já sabe. O reino de Israel é o reino do norte ou é o reino do sul? Me diga aí, porque a gente já vai identificar a qual reino pertence esse rei chamado Jeú. Ele é rei de Israel, então é reino do norte ou reino do sul? Me digam aí.
Israel é reino do norte ou reino do sul? Ah, vocês são demais! Isso mesmo! Israel é o reino do norte, cuja capital é Samaria, tá? O reino do sul é Judá, capital Jerusalém. A gente não esquecer, no reino do sul é o JJ, Judá, Jerusalém, tá? Judá, Jerusalém. Judá é o reino, Jerusalém é a capital. Reino do norte é Israel, capital Samaria. Tá bom? Então, quando a gente vê a menção do rei para Israel, a gente sabe que ele é reino do norte. Quando a gente vê a menção sobre reino Judá, a gente já sabe que é reino do sul. Tá bom? Então, bora lá. Bom dia, Darizinha. Vamos lá. Então, eu vou começar agora, tá? Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: cinge os lombos, leva contigo este vaso de azeite e vai-te a Ramote de Gileade. Em lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entra e faze-o levantar-se do meio dos seus irmãos e leva-o à câmara interior. Toma o vaso de azeite, derrama sobre a cabeça e diz: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então, abre a porta e foge, não te detenhas. Olha aqui a mensagem do profeta. Ele diz assim, né? Eliseu fala assim, olha, chamou um dos seus discípulos ali, né, do profeta, falou assim, olha, faz o seguinte, vai lá na casa de Jeú, unge ele rei, unge esse menino e some dali, e vai-te embora dali, tá? Então, vamos guardar essa informação. Isso aí, minha gente, que delícia, né? A gente aprender assim com o Senhor é maravilhoso. Ó, versículo 4, diz assim: foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote de Gileade. Entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados. Ele disse: capitão, tenho mensagem de dizer. Perguntou-lhe Jeú: a qual de todos nós? Respondeu-lhe ele: a ti, capitão. Então se levantou Jeú e entrou na casa. O jovem derramou-lhe azeite sobre a cabeça e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Gente, nossa leitura de hoje, que vai ser sobre esse rei Jeú, né? A maior parte da nossa leitura hoje vai ser sobre o reinado desse rei chamado Jeú. E vai ser sangrento o negócio aqui. Então, já se prepara aí para nossa leitura, que não é nada fácil essa leitura de hoje, tá bom? Mas vamos fazer a leitura. Então, eu queria trazer aqui para vocês. A primeira coisa é o seguinte, nós vimos que o discípulo do profeta Eliseu, ele foi enviado então para ungir esse menino Jeú, né? Esse homem chamado Jeú como rei então de Israel, reino do norte, tá bom? Então isso aqui, na verdade, é um cumprimento de uma profecia que foi dada lá em 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 16. Vamos lá, vamos voltar lá para a gente ler? Deixa marcadinho aí na sua Bíblia e vamos lá para 1 Reis, no capítulo 19. Fizemos essa leitura também em relação à nossa leitura do dia de hoje, no dia de ontem, mas eu quero trazer hoje porque também faz menção ao rei Jeú. 1 Reis, no capítulo 19. Volte lá comigo e a gente vai ler, deixa a cordinha aí, né? No 2 Reis, a gente já volta, a gente só vai ver a profecia. Nós estamos, olha só, nós estamos lendo 2 Reis, né, no capítulo 9, o cumprimento de uma profecia que foi dada, que a gente já viu aqui, através do profeta Elias, tá? Então, estamos voltando para o momento em que a profecia foi dada. E depois vamos voltar lá ao cumprimento dessa profecia. Então, aqui, ó, versículo 16, diz assim, ó,
eu vou ler a partir do 15. Diz assim: disse-lhe o Senhor a Elias: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá unge a Azael, rei sobre a Síria. Isso que nós lemos no dia de ontem, né? Nós também fizemos o mesmo exercício aqui, entre aspas, né? De ler a profecia junto com o cumprimento dela. Tá? Então nós estamos fazendo aqui, porque na sequência do versículo diz: a Jeú, filho de Ninsi, que é esse que nós estamos lendo, ungirá rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate. Então, olha lá, que coisa maravilhosa. Então, a profecia foi dada ali, e aqui o que nós estamos lendo, o cumprimento dessa profecia, tá bom? Então, gente, aqui. Então, vamos lá. Foi... Onde que a gente estava, gente? Amém, gente? Isso é muito maravilhoso a gente ler e encontrar esses textos assim, né? Onde que a gente estava assim? Ah, tá. Versículo 7. Então, é assim, ó. Versículo 7 de 2 Reis, no capítulo 9. Diz assim: ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Aqui é muito importante a gente entender que Deus, olha só, porque a gente vai ver um massacre aqui daqui para frente. Gente, olha, é difícil isso daqui, mas vamos lá. Ó. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que Deus está fazendo aqui, tá? Isso aqui já para a gente ter um contexto sobre o que estava acontecendo. Acabe, né, foi um rei terrível, casado com uma mulher chamada Jezabel, que era terrível, né? Então eles dois foram terríveis, eles fizeram coisas horríveis com o povo de Deus ali, né? E como eles estavam na liderança desse reino, o rei Acabe, então todo o reino sofria as consequências dessa liderança. Deus, então, levanta um rei chamado Jeú, que é esse aqui, que já havia sido profetizado, né? Para quê? Para trazer juízo sobre a casa de Acabe. Isso é importante, e isso a gente vê na menção desse versículo 7 aqui. Deus está levantando Jeú com o propósito de quê? Dele fazer, né, o juízo dele sobre a casa de Acabe, tá bom? Então Deus já tinha dito isso e falou que Jeú cumpriria esse propósito de ferir a casa de Acabe. Tá bom, gente? Porque Acabe, como nós já vimos, a leitura já passou por ele, foi um rei terrível, sua mulher terrível, né? Eles quiseram acabar e matar todos os profetas de Deus. A gente viu tudo isso, Elias aí escapou, né? Então, vamos lá, gente. Vamos continuar então. Versículo 8. Diz assim: toda a casa de Acabe perecerá. Exterminarei de Acabe todos os do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Porque farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Dito isto, abriu a porta e fugiu. Então, o que a gente vê? Presta atenção no que está acontecendo aqui. Olha lá, como a gente começou a nossa leitura, sabendo que Eliseu enviou um servo dele. Olha só, olha que coisa interessante. A gente agora vai trazer o texto aqui para nossa consciência. Eliseu, então, chama o servo dele, né, o discípulo dele, e fala assim: vai lá na casa de Jeú, vai ungir esse menino rei sobre Israel, reino do norte, tá? E você vai dizer tudo isso que vai acontecer. E depois que você disser isso, que ele vai trazer juízo sobre a casa de Acabe, que a sua mulher vai morrer no campo de Jezreel e não haverá quem a enterre. Você diz isso e depois de dizer isso, você foge, tá? Essa parte do você foge também é importante dentro do contexto, porque a gente vai ver que esse rei Jeú, ele chega cometendo um massacre em Israel, tá? Então ele falou assim: foge porque senão vai sobrar para você. Fecha parênteses aqui, o pensamento nosso aqui, tá? Então, assim, você foge porque senão vai sobrar para você. A gente vai ver isso
à medida que formos lendo. Versículo 21 diz assim: saindo Jeú aos seus servos do seu senhor, disseram-lhe: vai tudo bem, porque veio a ti esse louco. Quem era esse louco que eles estavam se referindo? O discípulo do Eliseu, né? Veio aqui esse louco. Ele lhe respondeu: bem conheceis esse homem e o seu falar. Mas eles disseram: é mentira, agora faze-nos sabê-lo. Te pedimos. Então disse Jeú: assim me falou. Então Jeú provavelmente contou tudo para eles o que o discípulo de Jeú, o discípulo de Eliseu, tinha dito. E falou a saber: assim diz o Senhor, unge-te rei sobre Israel. Então se apressaram e, tomando cada um o seu manto, os puseram debaixo dele sobre os degraus e tocaram a trombeta e disseram: Jeú é rei. Então eles, naquele momento mesmo, sem se demorar, declararam, Jeú como rei. Tá? Então ele, diante de todo o povo ali, já foi declarado rei. Ele já tinha sido ungido rei pelo discípulo de Eliseu. Então agora ele era rei de Israel, reino do norte, tá, gente? Então nós estamos aqui. A gente viu então, mais uma vez, que aquele discípulo, ele está cumprindo uma profecia que havia sido dito. Tanto em 1 Reis no capítulo 19, quanto 1 Reis no capítulo 21. No 1 Reis no capítulo 21, que também vai falar sobre isso daqui, ó, 1 Reis no capítulo 19. Nós já lemos 1 Reis sobre 1 Reis, capítulo 21. Vamos lá para 1 Reis, capítulo 21. Deixa a cordinha aí. 1 Reis, capítulo 21. Volte lá comigo. Só pra gente... 21, vamos pro versículo... Vamos ler o versículo 23, tá? 1 Reis, capítulo 21, versículo 23. Isso tudo é cumprimento que está acontecendo das profecias que foram feitas. Então, agora a gente está voltando para a profecia feita. Em 1 Reis, no capítulo 21, versículo 23, fala assim, ó. É quando acontece ainda, né, tudo aquilo que estava acontecendo entre Elias, o profeta, e a esposa de Acabe, Jezabel, que foi terrível, tá? Então, diz assim, ó, também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão. E quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Então a gente vê que realmente o reino de Acabe, ainda mais incentivado por uma mulher, né? Que, como diz Provérbios 14, no versículo 1, que fala que a mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola com as suas próprias mãos o derruba. Então a gente vê aqui o que é uma mulher tola ao lado do marido, porque ela foi terrível. Tá, gente? Então a gente vê ali o que tinha sido dito em relação à morte de Jezabel. A gente vai ler aqui na sequência o que vai acontecer. Então, diz que não ia sobrar nada dela. Olha só. Assim, versículo 14 do capítulo 9. Diz assim: assim Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote Gileade. Jorão cercado a Ramote de Gileade, ele e todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Lembrando que, né, dentro da nossa, do post que eu fiz aqui, que já ajuda a gente a localizar, inclusive ontem eu ia fazer um negócio, não consegui fazer aqui com vocês, para vocês, eu vou ver se eu consigo fazer hoje, tá, gente? Que vai
vai localizar isso aqui. Mas tem um post aqui que eu coloquei no meu feed sobre os reis. Então tem a ordem de todos eles. E nós vemos o quê? Que o rei Jorão era o rei que estava reinando antes de Jeú no Reino do Norte. Tá? Nós temos aquela lista que é maravilhosa. Tá vendo, minha gente? Tá vendo que coisa maravilhosa? Como que perde um negócio desse? Não dá, gente, não dá. Então, quem é esse Jorão? Jorão era justamente esse rei que estava reinando antes de Jeú, tá bom? Então, vamos lá. Ó, porém... Aqui, versículo 15 diz assim: porém, o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel, das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. Disse Jeú: se é da vossa vontade, ninguém saia furtivamente da cidade, para ir anunciar isso a Jezreel. Então Jeú subiu a um carro e foi-se a Jezreel, porque Jorão estava de cama ali. Também Acasias, rei de Judá. Olha só que coisa interessante. Enquanto Jorão estava reinando no Reino do Norte, Acasias era o rei de Judá, Reino do Sul. Tá vendo como a gente já vai se localizando aqui? Descera para ver a Jorão. Então, Acasias, rei do sul, foi ver Jorão, rei do norte, tá? E isso que quem tinha sido ungido já, o rei de Israel, Jeú. Olha só o que está acontecendo aqui. Tá conseguindo visualizar tudo isso? Ora, o atalaia estava na torre de Jezreel e viu a tropa de Jeú que vinha e disse: veja uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro e envia ao seu encontro, para que lhe pergunte: a paz? Foi-lhe o cavaleiro ao encontro e disse: assim diz o rei, a paz. Respondeu Jeú: que tens tu com paz? Para trás de mim o atalaia deu aviso, dizendo: chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou Jorão outro cavaleiro, chegando a eles, disse: assim diz o rei, a paz. Respondeu Jeú: que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. O atalaia deu aviso, dizendo: também esse chegou a eles, porém não voltou. E o guiar do carro parece como de Jeú, filho de Ninsi, porque guia furiosamente. Presta atenção aqui, gente, presta atenção, o atalaia era aquele que avisava, ficava na torre de vigia para avisar se os inimigos estavam vindo, né? Então era aquela pessoa que ficava em cima da torre de vigia, vigiando para ver se vinham inimigos, se vinham tropas, se vinham, né? Então ele tinha essa responsabilidade. E ele tá falando assim: olha, os carros que estão vindo, nenhum dos mensageiros que foram enviados voltaram, a gente tá sem saber, ninguém passou o WhatsApp para nós aqui, né? A gente tá sem saber o que é, quem que é esse povo, mas pelo que eu tô percebendo, pela fúria com que ele está vindo, eu tô achando que é o Jeú. Eu estou achando que é o Jeú. Ou seja, minha gente, Jeú já tinha uma característica, ele já era, as pessoas já percebiam nele qual era a característica dele? Eu vou até grifar aqui. Ele guia furiosamente. Então, eu vou grifar aqui, porque guia furiosamente. Tá? Então, essa já era uma característica dele aqui, tá? Então, as pessoas já percebiam isso, né? Então, assim, com que as pessoas te marcam, né? Como que as pessoas te veem? E muitas vezes a nossa característica não é muito boa, né? Será que as pessoas veem você e a primeira coisa que vem à mente, lá vem a barraqueira, lá vem o fofoqueiro, lá vem a fofoqueira, lá vem a mentirosa, lá vem a falsa. Olha isso. Então vamos lá. Disse Jorão. Jorão quem era, gente? Quem era Jorão? Escreve aí para mim. Disse Jorão: aparelha o carro. E lhe aparelharam o carro. Saiu Jorão. Aqui já vai dizer, né? Rei de Israel e Acasias, rei de Judá. Lembra que os dois estavam juntos? Cada um em seu carro, e foram ao encontro de Jeú e o acharam no campo de Nabote, o jezreelita. Sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, perguntou: a paz, Jeú?
Ele respondeu: que paz, enquanto perduram as prostituições da tua mãe Jezabel e as tuas muitas feitiçarias? Então Jorão voltou às rédeas, fugiu e disse a Acasias: há traição, Acasias, há traição, há traição. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre as espáduas, e a flecha saiu-lhe pelo coração e ele caiu no seu carro. Vocês estão imaginando isso aqui, gente? Então Jeú disse a Bidkar, seu capitão: toma-o, lança-o no campo da herdade de Nabote, o Jezreelita. Pois lembra-te de que, indo eu e tu juntos, montados após Acabe seu pai, o Senhor pronunciou contra ele esta sentença: tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue dos seus filhos, diz o Senhor, assim te retribuirei neste campo. Que campo? O campo de Nabote. Lembra do campo de Nabote que nós lemos que Acabe queria plantar uma vinha em Nabote? E ele estava muito triste porque o Nabote não queria vender até a vinha para ele. E aí a sua esposa foi lá e fez uma coisa horrorosa, matou, né? E pegou aquela vinha para ele, aquele campo para ele. Mas isso está lá em 1 Reis, no capítulo 21, tá? Você deixa anotadinho aí. À vista disso, Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bet-Agã. Porém, Jeú o perseguiu e disse: feri também a este. E o feriram no campo, à subida de Gur, que está junto a Ibleão. E fugiu para Megido, onde morreu. Levantaram-no os seus servos num carro a Jerusalém e o enterraram na sepultura junto aos seus pais na cidade de Davi. No ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começara Acasias a reinar sobre Judá. Tá? Então, versículo 30. Vamos para o versículo 30. Diz assim: agora, essa parte aqui do texto vai falar justamente da morte de Jezabel. Diz assim: tendo Jeú chegado a Jezreel, até agora ele matou aqueles lá no caminho, né? E sempre lembrando, gente, o discípulo de Eliseu, né? Eliseu falou assim: fala isso, faz isso, unge o Jeú, fala isso, né, sobre a promessa e foge, tá? A gente vai ver o que acontece daqui para frente. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel soube, então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: teve paz Zinri, que matou ao seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. Lançaram-na abaixo e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos. E Jeú a atropelou. Gente, aqui, olha, é bem pesado, tá? Olha só o que acontece. Entrando ele e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Foram para sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber. Ele disse: esta é a palavra do Senhor que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel, o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: esta é Jezabel. Lembra que nós lemos a profecia que foi dita em 1 Reis, no capítulo 21, versículo 23? Nós lemos isso daqui, e aqui é o quê? O cumprimento daquilo que foi dito. Tá, gente? Então, foram pessoas, né, que a gente viu a história deles, e é muita coisa, né? Quem sabe um dia a gente faz uma live somente falando sobre Jezabel. Mas vamos continuar aqui. Capítulo 10 diz assim:
Achando-se em Samaria 70 filhos de Acabe, né? Acabe, então, que era casado com Jezabel. A gente viu que o reino deles foi terrível, eles foram terríveis. E eles tinham nada menos do que, olha aqui, 70 filhos de Acabe. Jeú escreveu cartas. Jeú, então, né, que era justamente aquele rei que viria, que já tinha sido ungido rei, para exercer o juízo de Deus sobre Acabe e a sua família. Então, diz assim, Jeú escreveu carta e as enviou a Samaria, aos chefes da cidade, aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: logo em chegando a vós outros esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso Senhor, como também os do vosso Senhor, como também os carros, os cavalos, a cidade fortalecida e as armas. Escolhei o melhor e mais capaz dos filhos do vosso Senhor. Ponde-o sobre o trono do seu pai e pelejai pela casa de vosso Senhor. Porém, eles temeram muitíssimo e disseram: 2 reis não puderam resistir a ele. Lembra que ele tinha acabado de matar 2 reis? O rei Jeú tinha acabado de matar 2 reis. Então, os filhos de Acabe ficaram com medo dele. Por quê? Porque ele já tinha a fama de quê? De ser muito cruel, de ser muito violento, de ser muito, como que nós lemos no versículo 20? Furioso. Então, eles estavam com medo. Olha isso. Os filhos de Acabe, que já tinham um pai terrível, estavam com medo do rei Jeú, de ver, né? Sabiam como ele era furioso. Olha isso aqui. Como, pois, poderemos nós fazê-lo? Então, o responsável pelo palácio e o responsável pela cidade, os anciãos e os tutores, mandaram dizer a Jeú: teus servos somos, e tudo quanto nos ordenares faremos. A ninguém constituiremos rei. Fica tranquilo, Jeú, ninguém vai se tornar rei. Pode ser você mesmo rei. Vocês estão entendendo, gente? Me dá um joinha aí. Vocês estão entendendo? Faze o bem que te parecer. Ninguém queria se envolver, ninguém queria ir contra Jeú. Então lhes escreveu outra carta dizendo: se estiverdes do meu lado e quiserdes obedecer-me, tomai as cabeças dos homens, filhos do vosso Senhor, e amanhã a esta hora vinde a mim a Jezreel. Ora, os filhos do rei, que eram 70, estavam com os grandes da cidade que os criavam. Então, eles tinham aqueles que criavam 70 filhos e eles estavam com eles. Ótimo. Chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei. Olha isso. Chegaram a carta, eles estavam todos reunidos. E o que aconteceu? Tomaram todos os filhos do rei e fizeram o quê? O que Jeú fez? Mandou matar todos os 70. E os mataram 70 pessoas e puseram... Gente, eu tô falando que hoje é pesado o negócio aqui, hein? Olha isso aqui. Vem dizer, gente, se a gente lê esse negócio, se a gente faz uma... Lê isso daqui, olha, vamos lá. Diz assim: chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 pessoas, e puseram as suas cabeças num cestos e lhes mandaram a Jezreel. Veio um mensageiro e lhe disse: trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Ele disse: ponde-as em 2 montões à entrada da porta, até pela manhã. Então, eu quero ir com vocês lá em 1 Reis, capítulo 21, a partir do versículo 17. Volta lá comigo. 1 Reis 21. Vocês vão deixar, né, todo esse capítulo 21 anotado. Mas eu quero que vocês vejam aqui a partir do versículo 17, tá?
Deixa segurando a página lá. Diz assim, ó. Isso foi uma profecia que foi dada por intermédio do profeta Elias. Olha só o que acontece. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: Dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Lembra que eu falei aqui? Falar-lhe-ás dizendo, assim diz o Senhor, mataste, e ainda por cima tomaste a herança, dir-lhe-ás mais. Assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, que era o dono da vinha, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias, já me achaste inimigo meu? Já me achaste, inimigo meu? Respondeu ele, achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Presta atenção. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. E aí segue naquele texto que nós já lemos, né? O que eu quero dizer com isso? Que aqui, né, diante dessa crueldade que nós lemos aqui sobre toda a casa de Acabe, isso já tinha sido dito que ia acontecer, né? Então a gente vê que Jeú estava trazendo o juízo, né? O juízo. E era aquilo ali, o juízo, né? Só que a forma que ele fez, Deus não tinha dito que era necessário fazer isso, tá, gente? Então, assim, essa foi a forma dele que talvez ele uniu tudo aquilo, né, que era realmente uma ordem de Deus, ele uniu com o quê? Com a ambição do seu coração. Vamos ler aqui, ó. Vamos continuar. Colocaram em dois montões. Versículo 9 fala assim, saindo ele pela manhã, parou e disse a todo o povo, vós estáis sem culpa, eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei, mas quem feriu todos estes? Olha ele. Sabei, pois, agora que da palavra do Senhor pronunciada contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor fez o que falou por intermédio do seu servo Elias. Ó. Ele está trazendo aqui sobre o intermédio do servo Elias. Jeú feriu também todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também todos os seus grandes, os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até que nenhum sequer lhe deixou ficar de resto. Então se dispôs, partiu e foi a Samaria. E, estando no caminho em Bet-Equede dos pastores, encontrou Jeú parentes de Acasias, rei de Judá. Olha isso aqui, rei de Judá. Do outro reino. Ele encontrou os parentes dele. Não tinha nada a ver com aquilo que Deus tinha dito. Não tinha absolutamente nada a ver. Encontrou Jeú parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou, quem sois vós? Eles responderam, parentes de Acasias. Voltamos de saudar os filhos do rei e os da rainha mãe. Então disse Jeú, apanhai-os vivos. Eles os apanharam vivos e o mataram junto ao poço de Bet-Equede, 42 homens. E a nenhum deles deixou de resto. Então, assim, a gente vai vendo a crueldade de Jeú e a gente vai vendo que ele junta tudo aquilo, né? Tudo aquilo que tinha sido uma ordem de Deus, mas ele junta com a ambição do seu coração de talvez querer se engrandecer com o poder dentro do seu reinado, e ele começa a matar muita gente, que a gente vai ver daqui para frente. Olha lá, tendo partido dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro. Jeú saudou-lhe e perguntou, tens tu sincero coração para comigo, como o meu o é para contigo? Respondeu Jonadab, tenho. Então, se tens, dá-me a mão. Jonadab deu-lhe a mão. E Jeú fê-lo subir consigo ao carro. Aqui a gente já fica com medo dele mandar matar esse aqui também, né? Mas não, ele não faz isso. E lhe disse, vem comigo e verás o meu zelo para com o Senhor.
Lembrando que Jonadab, então, né, ele era... deixa eu ver se diz aqui. Ele era dos sacerdotes, mas não está dizendo aqui. Eu creio que ele fazia parte dos sacerdotes. E aí, presta atenção nessa parte aqui, ó. Versículo 16 fala assim, ó. E ele disse, então ele trouxe Jonadab junto com ele e falou assim, ó, vem comigo e você vai ver o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú o levou no seu carro. Tendo Jeú chegado a Samaria, feriu todos os que ali ficaram de Acabe, até destruí-lo, segundo a palavra que o Senhor dissera a Elias. Então ele chegou e ele falou assim, olha, venha ver o meu zelo. Venha ver o zelo que eu tenho pelo Senhor. E aí ele começou a matança, né? Começou não, continuou a matança. Olha lá, versículo 18 fala assim, ajuntou Jeú a todo o povo e lhe disse, Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito servirá. Pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal. Porque Acabe, ele levou todo o povo a adorar a Baal, tá? Então, o que Jeú faz aqui? Ele fala assim, quer saber? Acabe, ele adorou muito pouco a Baal. Vamos trazer todos aqueles, chamai-me todos os profetas de Baal aqui, tragam-me todos os profetas de Baal, juntem aqui, porque eu vou fazer, né, um culto a Baal muito melhor e muito maior do que fez Acabe. Então, todos aqueles que eram os profetas de Baal falaram, nossa, se o rei está falando isso, então vamos nos juntar a ele. E até porque os profetas estavam acostumados, eram todos corrompidos, né, por todo esse meio da idolatria de Baal. Então, eles falaram, vamos junto com Jeú. Todos os seus servidores e todos os seus sacerdotes, não falte nenhum, porque tem um grande sacrifício a oferecer a Baal. Tudo mentira dele. Todo aquele que faltar não viverá. Porém, Jeú fazia isto com astúcia, para destruir os servidores de Baal. Disse mais Jeú, consagrai uma assembleia solene a Baal. E a proclamaram. Também Jeú enviou mensageiros por todo Israel. Vieram todos os adoradores de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse. Entraram na casa de Baal, que se encheu de uma extremidade à outra. Então disse Jeú ao vestiário, tira as vestimentas para todos os adoradores de Baal, e o fez. Entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos adoradores de Baal, examinai e vede, não esteja aqui entre vós alguns dos servos do Senhor, mas somente os adoradores de Baal. Então Jeú dá uma ordem, fala assim, olha, eu não quero nenhum adorador de Deus aqui, é só adoração a Baal aqui neste lugar. E entrando eles a oferecerem os sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse, se escapar alguns dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vida daquele que o deixar escapar, responderá pela vida dele. Sucedeu que, acabado o oferecimento do holocausto, ordenou Jeú aos da sua guarda e aos capitães, entrai, feri-os que nenhum escape. Feriram-nos a fio de espada, e os da guarda e os capitães, e lançaram fora, e penetraram no mais interior da casa de Baal, e tiraram as colunas que estavam na casa de Baal, e as queimaram. Também quebraram a própria coluna de Baal, e derribaram a casa de Baal, e a transformaram em latrinas até ao dia de hoje. Amém, gente? Vocês estão aí ainda? Vamos lá, versículo 28. Gente, pesado, não é? Não é, gente? Olha isso. Amém, né? Olha isso, versículo 28, estamos finalizando o capítulo 10. Diz assim, assim Jeú exterminou de Israel a Baal, porém não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Pelo que disse o Senhor a Jeú, porquanto bem executaste o que é reto perante mim e fizeste a casa de Acabe, segundo tudo quanto era o meu propósito. Presta atenção aqui, gente. Olha isso aqui.
teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Olha isso aqui. Então, aqui, Jeú extermina todos os de Baal, de Israel, tá? Mas a gente vai perceber, pela nossa leitura aqui, que por mais que ele tenha feito isso, a gente vê que o coração dele não estava com o Senhor. Ele uniu a tudo aquilo que Deus tinha dito a ele, a obstinação do coração dele, a crueldade do coração dele, que ele não deixou ser transformado pelo Senhor. Então ele seguiu a obstinação do coração dele, diante daquilo que Deus tinha dado. E ele ultrapassou tudo aquilo que Deus tinha dito a ele. A gente viu aqui um morticínio horroroso, sangrento. Então, assim, se tem algo a ser lembrado, quando eu vejo o nome de Jeú, né, durante a minha leitura, já vem na minha mente o quê? Um reinado sangrento, né, onde ele derramou muito sangue desnecessário. Deus não tinha dito para ele fazer esse morticínio. Tá? Então a gente vê aqui que ele exterminou, né? Então, assim, tinha uma capa de assim, eu sou muito zeloso. Lembra o que ele disse a Jonadab? Veja como eu sou muito zeloso. Aqui já mostra primeiro o orgulho do coração dele. E ele querendo essa obstinação, essa dura serviço, fazer aquilo que na verdade era a inclinação dele. E ele usava o quê? A palavra para quê? Como desculpa para ele fazer tudo aquilo, a inclinação do coração dele. E não é isso que nós fazemos muitas vezes? Muitas vezes, há muita gente que utiliza de versículos pontuais, fora de contexto, para dar vazão à inclinação pecaminosa do seu próprio coração. É isso que acontece até aos dias de hoje. Então, nós podemos, né? Creio aqui que ninguém age assim como Jeú, nesse morticínio, mas nós fazemos também, nós damos vazão, muitas vezes, à nossa inclinação e utilizando versículos isolados para justificar as nossas atitudes pecaminosas, orgulhosas, mesquinhas, arrogantes, prepotentes, vaidosas, que de zelo a Deus não tem nada. Gente, e assim, tá cheio. Sabe o que temos feito e o que eu tenho gastado a minha vida? No ensino da palavra de Deus? E no ensino da palavra como um todo, não com versículos isolados. Ler um texto desse, gente, não é fácil ler um texto desse. Tirar para nós ensinamento, princípios e valores dentro de um texto desse que é lido todo dentro do contexto. Como nós precisamos disso? Como nós precisamos entender contextos? Como eu não posso pensar um versículo fora de um contexto e trazer aquele versículo para justificar a minha carnalidade? E tá cheio de gente fazendo isso. Então aqui a gente vê no final, né, aqui na história de Jeú, a gente vê que ele tinha ou não, venha ver o meu zelo. Ei, Deus mandou você fazer isso? Deus mandou você fazer isso? Não, Jeú. Deus não mandou você fazer isso. Então, olha só como que finaliza aqui. Jeú, no versículo 29, é interessante esse versículo aqui. Porque diz assim, porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e Dan. Então, preste atenção. Gente do céu. Olha isso aqui. Ele fez o quê? Ele matou todos aqueles profetas de Baal. Ele fez uma limpa naquele lugar, matando todos eles, mas ao mesmo tempo ele continuava com o quê? Com os bezerros de ouro. Que zelo é esse? Que zelo é esse? Ele manteve os bezerros de ouro. Quem foi que trouxe esses bezerros de ouro? Vocês lembram? Nós já estudamos sobre isso.
Jeroboão. Ele continuava. Então, ele fazia aparentemente, era o zelo dele. Mas o seu coração continuava cheio de ídolos. Meu Deus do céu. Aí vem o versículo 31, que diz assim: mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão. Fez pecar a Israel. Nós vemos aqui, gente, que ele estava vindo, presta atenção, muito duramente contra o pecado daquele povo. E ele mesmo não olhava para a trave que estava no seu próprio olho. Ele olhava para o cisco. E quem disse isso? Quem foi que disse isso, minha gente? Ele olhava para o cisco do olho do outro e não se dava conta da trave que estava nos olhos dele. Minha gente, nós também somos, muitas vezes, como Jeú. Meu Deus, gente. Versículo 32. Naqueles dias começou o Senhor. Aí, meu Deus. Gente, eu não aguento. Eu não aguento a palavra de Deus quando a gente mergulha nisso daqui. Olha isso aqui. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os limites de Israel, que foi ferido por Azael em todas as suas fronteiras, desde Jordão para o nascente do sol, toda a terra de Gileade, os gaditas, os rubenitas, os manassitas, desde Aroer, que está junto ao vale de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Ora, os mais atos de Jeú e tudo quanto fez e todo o seu poder, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Jeú com seus pais e o sepultaram em Samaria. E Jeoacá, seu filho, reinou em seu lugar. Os dias de Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos. Tá tudo no nosso post lá, maravilhoso, tá? Capítulo 11. Gente, falta o 11 e o 12, Jesus amado. Eita, vamos lá. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Olha isso aqui. Atalia, a mãe de Acasias, que era rei. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão e irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam. E pôs ele a sua ama numa câmara interior. Né? Essa Jeosaba, ela era esposa do sacerdote Joiada, tá? Então, ela trabalhava praticamente, a sua vida era em torno do templo do Senhor. E o que a gente vê aqui nessa situação, né? Que como o reinado e a monarquia e o reino de Israel estava tão corrompido, eles não queriam nada saber de templo do Senhor, e ela viu ali um lugar para esconder esse menino. Então, todos os outros foram mortos, mas um menino foi guardado. Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Neste tempo, Atalia reinava sobre a terra. Atalia estava reinando achando que ela era a última bolacha do pacote, né? No 7º ano, mandou Joiada chamar os capitães de cários e de guarda e os fez entrar à sua presença na casa do Senhor. Fez com eles aliança e ajuramentou-os na casa do Senhor e lhes mostrou o filho do rei. Então lhes deu ordem
dizendo: esta é a obra que haveis de fazer. Uma terça parte de vós, que entrais no sábado, fará a guarda da casa do rei. E a outra terça parte estará ao portão sul, e a outra terça parte ao portão de trás da guarda. Assim fareis a guarda e defesa desta casa. Os 2 grupos que saem no sábado, estes todos farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. Rodeareis o rei, cada um de armas na mão, e qualquer que pretenda penetrar nas fileiras seja morto. Estareis com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os capitães de 100, segundo tudo quanto lhes ordenara o sacerdote Joiada, marido de quem? De Joeseba, tá? Que tinha guardado o menino. Tomaram cada um seus homens, tanto que entravam como os que saíam no sábado, e vieram ao sacerdote Joiada. Preste atenção, gente. O sacerdote entregou aos capitães de 100 as lanças, os escudos que haviam sido do rei Davi, e estava na casa do Senhor. Os da guarda se puseram cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até o lado esquerdo, até o altar e até o templo, para rodear o rei. Então Joiada fez sair o filho do rei, pôs-lhe a coroa e lhe deu o livro de testemunho. Eles o constituíram rei e o ungiram e bateram palmas e gritaram: viva o rei. Meu Deus! Gente, vocês conseguem imaginar isso aqui? A Thalia estava reinando lá, achando que era a última bolacha do pacote, que tinha eliminado todos e não corria nenhum risco do seu reinado. Quando, de repente, aparece aquele menino com a coroa, todo mundo aclamando esse menino, ele é o nosso rei. Ouvindo a Thalia o clamor da guarda, e o povo veio para onde este se achava na casa do Senhor. Olhou, e eis que o rei estava junto à coluna segundo o costume, e os capitães e os tocadores de trombeta junto ao rei, e todo o povo da terra se alegrava, e se tocavam trombetas. Então a Thalia rasgou seus vestidos e clamou: traição, traição. Tá vendo? Traição, traição. Porém, o sacerdote Joiada deu ordem aos capitães que comandavam as tropas e disse-lhes: fazei-a sair por entre as fileiras. Se alguém a seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote tinha dito: não a matem na casa do Senhor. Lançaram mão dela, e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi à casa do rei, onde a mataram. Meu Deus do céu. Gente! Joiada fez aliança entre o Senhor e o rei e o povo para... Meu Deus do céu, gente. É que aqui agora a gente tem uma mudança de chave aqui, né? A gente tem uma luz aqui no fundo desse túnel, né? Onde a gente vê Deus agindo aqui, a esperança desse Deus. Gente, isso é maravilhoso. Ainda tem o capítulo 12. Que diz assim, ó: Joiada fez aliança entre o Senhor e o rei e o povo, para serem eles o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derribaram, despedaçaram seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Então o sacerdote pôs guarda sobre a casa do Senhor. Tomou os capitães dos cários, os da guarda e todo o povo da terra. E todos esses conduziram da casa do Senhor o rei, e pelo caminho da porta dos da guarda vieram à casa real. E Joás sentou-se no trono dos reis. Alegrou-se todo o povo da terra, e a cidade ficou tranquila, depois que mataram Atalia, a espada, junto à casa do rei. Gente... é até o capítulo 11, era Joás, era o 9, 10, falta o 12, né? Era Joás da idade de 7 anos quando fizeram rei. Gente, eu vou finalizar aqui, porque senão não vai dar tempo, né, da gente terminar, e é capaz de eu não salvar essa live, né? Vocês querem que eu salve ou que a gente vá até o 12? Olha, até o 11, gente, até o 11, então finalizando. Então finalizamos, eu já ia ler o outro também. Gente, então, até o 11, então finalizamos, olha, na hora certa, ai que bom. Então vamos lá, o 12 é amanhã, tá?
Então a gente viu aqui, né, tudo isso que acontece. Nós estamos lendo aqui entre o reinado, entre o norte, entre o sul. A gente viu tudo isso aqui, né, esse reinado aqui, Atalia. E agora a gente vê esse menino Joás que foi guardado, né, ele é do reino do sul. Judá, capital, Jerusalém. JJ, não vamos esquecer mais, tá? Então, reino do sul, Judá, capital, Jerusalém. Esse menino aqui, o sacerdote Joiada, que junto com a sua esposa guardaram esse menino. Tá bom, gente? Então, vamos fazer o nosso caderninho Oba, né? Não coloquei ontem, gente. Na verdade, não fiz o meu Oba de ontem. Eu vou fazer hoje, vou ver se eu consigo fazer o de hoje, tá? Ainda hoje, né, gente? Para colocar aqui para vocês, tá bom, gente? E aí, logo mais eu passo a agenda para as nossas próximas lives. Creio que amanhã eu vou fazer a live de devocional com arte. Aí eu também coloco aqui para avisar vocês, para estarmos juntos nesse tempo de estudar a palavra, desfrutar, e ainda com arte temos isso também para aquelas arteiras aqui de plantão, tá bom, gente? Então, Deus abençoe e até depois. Tá bom? Se voltar amanhã, né? Vamos ver, eu acho que vai dar certo sim amanhã, tá bom, gente? Pra gente poder estar aqui também amanhã. Então, eu coloco hoje daí nos stories. Aí vocês me dão um joinha lá, vocês me dão um ok lá, tá bom? Deus abençoe então, gente.